A poluição atmosférica é o resultado do lançamento na atmosfera de grandes quantidades de gases ou partículas líquidas e sólidas, que provocam impactos ambientais e problemas de saúde humana. Pode ser causada por dois fatores, natural ou por atividades humanas, ambas responsáveis pela liberação de gases poluentes. Quando falamos de fontes naturais, podemos classificar atividade de vulcões, liberação de metano por animais durante o processo digestivo, poeira de desertos e decomposição. Já atividades humanas, a gente fala sobre industrialização, queimadas, veículos e queima de combustíveis fósseis, mineração, uso de aerosóis e produção de energia elétrica. Os principais poluentes são o monóxido de carbono, produto resultante da queima incompleta dos combustíveis, dióxido de enxofre e óxidos de azoto, produtos da combustão de enxofre presente nos combustíveis fósseis, dióxido de carbono, que é naturalmente encontrado na natureza, mas quando lançado em grandes quantidades, provoca desequilíbrio como efeito estufa, chumbo e ozônio. O gás ozônio varia sua função conforme o lugar que se encontra. Quando na troposfera, causa poluição e chuva ácida. Temos como consequência a corrosão da camada de ozônio, ou seja, naturalmente, essa camada protege o planeta das radiações ultravioletas prejudiciais aos seres vivos. Mas esses gases poluentes produzidos formam buracos na camada de ozônio e impedem que os raios solares sejam, em partes, absorvidos. O aumento dos gases poluentes intensifica também o efeito estufa e dá origem ao aquecimento global. Na respiração, a ligação monóxido de carbono mais hemoglobina resulta na redução de oxigenação do cérebro e célula. Pode causar dores de cabeça e vertigens, isso em pequenas doses, e em altas doses pode causar morte por asfixia. O dióxido de enxofre e óxido de azoto agravam problemas respiratórios como asma, bronquite crônica, pneumonia e edema pulmonar. O chumbo pode causar perturbações nervosas, principalmente em crianças. As chuvas ácidas tratam-se de problemas modernos, que tiveram origem a partir do grande crescimento dos centros urbanos altamente industrializados. A combinação de poluentes liberados pelas indústrias, veículos e usinas energéticas, como o dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio, mais o vapor da água resulta na formação de nuvens com esses ácidos. Com isso, o pH da água passa de 7 para 5,6. Para ser caracterizado como chuva ácida, o pH da água deve estar concentrado com um pH menor que 5,6. O efeito estufa ocorre naturalmente e é um processo pelo qual parte da radiação solar permanece na atmosfera em forma de calor. Porém, as atividades humanas podem aumentar a quantidade de calor retida na superfície terrestre, devido à emissão de gases provenientes das indústrias, principalmente. Ela agravou-se com a Revolução Industrial no século XVIII, iniciada na Inglaterra. Nos centros urbanos, megalópolis e megacidades, problemas como estes, citados durante a narração, se tornaram muito frequentes. A inversão térmica, ela é um fenômeno meteorológico típico dos centros urbanos industriais, que ocorre quando uma camada de ar frio, quando ela está posicionada sobre uma cidade industrial, ela é encoberta por uma camada de ar quente que acaba aprisionando ela. A inversão térmica, ela costuma acontecer no final das madrugadas e no início das manhãs, normalmente em dias frios de outono ou de inverno. Só que tem um problema. Quando as radiações solares, elas aquecem o solo, o calor fica retido, mas depois de um tempo o calor ele se irradia. Ele se irradia aquecendo as camadas mais baixas da atmosfera. E à noite, elas acabam perdendo o calor muito rapidamente. E é aí que está a causa da inversão térmica. Por quê? Tem a concentração do ar frio nas camadas mais baixas da atmosfera e do ar quente nas camadas um pouco mais distantes, que formam uma capa. E essa capa, ela não permite que os gases e as fuligens que são lançadas pelas fábricas, pelos automóveis, que eles sejam levados pelos ventos. Então elas acabam ficando retidas nessas camadas mais frias da atmosfera. Aparecimento de doenças como pneumonia, bronquite, asma, dor de cabeça, coceira, irritação nos olhos também por causa das poeiras que ficam no ar, e também tem um agravamento das doenças cardíacas.